E aí, gente, paz e graça para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pensando Fora da Caixinha. O motivo desse vídeo, certo? É em resposta aos comentários de nossos opositores, né? Que são os apologistas e militantes católicos, certo? Em especial, um certo cidadão, que eu não vou citar o nome para não dar ibope para hereges, certo? Mas é em resposta à alegação dos nossos oponentes, certo? A respeito de um termo usado no aramaico que foi empregado para o apóstolo São Pedro, certo? E eu devo começar logo dizendo, certo? Que esse termo é Cefas, né? E eu vou te dizer uma coisa. Essa é uma notícia que ninguém sabia. E eu vou te dizer, sabe o que é? Cefas é rocha. Sim, você não entendeu errado. Cefas é rocha, certo? No tocante a Cefas ser rocha, os católicos estão completamente certos. Mas o problema maior não está no fato de Cefas significar rocha, certo? Mas em que sentido Kefas ou Cefas, né, está sendo empregado, certo? Por quê? Porque na análise dos textos bíblicos, uma coisa que você tem que levar em conta é não somente a etimologia. A etimologia bruta de Cefas é rocha. Mas rocha é um termo muito vago, certo? Eu vou dar um exemplo aqui com o termo terra, certo? Vou usar aqui como, por exemplo, o termo terra. É uma pequena introdução antes de nós entrarmos de fato na nossa argumentação. Por exemplo, terra, existem três termos muito conhecidos que podem ser usados para tipificar terra. Eu vou me ater somente ao termo grego, certo? Porque tanto na Septuaginta quanto no Novo Testamento, certo? Esse termo, ele tem o radical grego ge, em algumas variantes gin ou ges, né? A questão aqui é que não estamos falando somente da etimologia, da terminologia, mas também nos termos que o termo terra é empregado. Um exemplo disso começaremos por Isaías capítulo 6, versículo 3, quando os serafins eles exclamavam uns aos outros incessantemente dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Está no grego gin. Segunda Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Gin. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 6. O episódio da mulher adúltera. Os escribas procurando com que acusar Jesus. Mas o texto vai dizer o seguinte, que ele se inclinou escrevendo com o dedo na terra. O termo está gin. Onde eu quero chegar com isso? Que os nossos oponentes, certo? Eles se atêm muito à etimologia, certo? E é engraçado que com o termo Kefas também não é diferente, certo? Porque na Bíblia do texto siríaco, né, que é a Peshita, o termo Kefas serve tanto para pedras de arremesso quanto pedras de grande porte,
Entende? Só que, como nossos adversários estão propositalmente presos somente à etimologia, eles vêm com aquela declaração espantalhosa e triste de iniciante, dizendo: Ai, mas se no caso Kefas, que significa pedra de arremesso, em alguns casos Jesus é chamado de Kefas. Por acaso, Jesus é chamado de pedra de arremesso também? Vocês entenderam? Entenderam quão infantil é a argumentação dos nossos opositores? Por quê? Porque veja só, como eu citei usando o termo terra é muito vago se você disser somente terra, mas terra em que sentido? Porque quando eu citei as 3 designações de terra, pelo menos as mais conhecidas, nas escrituras sagradas, certo? Eu dei a entender, certo? E é um fato de que é perfeitamente possível que um único termo tenha vários significados dependendo do contexto em que ele está inserido. E o nome disso é algo que os nossos oponentes ignoram de propósito. O nome disso é o quê? Semântica. E o que é a semântica? Basicamente é a análise de determinados termos inseridos dentro de um certo contexto, certo? Eu usei, por exemplo, o termo terra, certo? Eu citei Salmos, capítulo 8, versículo 9, falando de terra como o mundo em que vivemos, né? O planeta Terra, claro que não está lá explícito, mas para bom entendedor, minha palavra basta, que se está falando do mundo, do planeta, né? Do mundo habitado pelos homens, certo? A segunda foi 2 Crônicas 7,14, que fala de terra num sentido de localização geográfica limitada, certo? E o terceiro foi João capítulo 8, versículo 6, que terra é tida como terra mesmo, como areia, né? E também há outras designações, onde nós vamos ver como, por exemplo, chão, solo, certo? Tudo isso com um único termo. Por quê? Porque ele possui uma coisa chamada polissemia, certo? Ou seja, um único termo, ele pode ser usado para diversas especificações. Logo, com o termo Kefas não seria diferente. Por quê? Porque é muita desonestidade você querer limitar a etimologia do termo Kefas ao sentido de rocha, no sentido de rocha de grandes proporções, que é isso que os nossos opositores estão querendo dar a entender. A questão é que o aramaico, ele é um idioma pobre. Por ele ser um idioma pobre, ele não tem muitas derivações. Por não ter muitas derivações, você não pode se ater somente à etimologia. Você tem que correr para aquilo que eu falei que eles desprezam, que é a semântica. Então, quando a gente fala de semântica, certo? Nossos opositores correm às léguas. Por quê? Porque se for falar de semântica na frente deles, que só sabem se apegar à etimologia, eles vão quebrar a cara, certo? Porque quando nós aplicamos a semântica, certo? Nós descobrimos o porquê daquele termo estar ali, naquele texto bíblico, daquela forma, certo? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos, certo? No Novo Testamento, que na Peshita, certo? Está escrito como Kefa. São alguns textos muito conhecidos. Vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 3. Na tentação de Jesus no deserto. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aqui está no aramaico Kefas. Mateus capítulo 7, versículo 9. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma
Kéfas, uma pedra. Lucas 22, 41, na edição da Bíblia Vozes, da editora Vozes, que é católica. Afastou-se à distância do arremesso de uma Kéfas, pedra, pôs-se de joelhos e orava. Então eu não pretendo ler muitas outras passagens para não cansar quem estiver assistindo, certo? A questão aqui, certo, que onde eu quero chegar, é que quando nós vemos na semântica, certo? Nós vamos ver que esses termos, eles significam Kéfas, sim, no texto aramaico, sim, mas olha o sentido em que esse termo foi empregado. Porque o aramaico, ele é um termo pobre. Ele é um idioma pobre. Certo? Então ele não tem muitas derivações, não tem muitas variações. Então um único termo pode acabar sendo designado para diversas outras situações, como no caso de Kéfas. Isso é simples, certo? Mas eu quero entrar aqui num versículo, certo? Que enquanto eles pensam que é a esperança deles, né? Na verdade é o calcanhar de Aquiles deles. Vamos lá, que é João 1,42, certo? Olha só que interessante, né? E o levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, né? Ou serás chamado, na Bíblia siríaca, né? Serás chamado Kefá, né? Mas o problema não é o nome. O problema é o sentido em que esse nome foi dado, certo? Porque o que mata o argumento católico é justamente as 3 últimas palavras do texto grego desse versículo. Que aí a gente vai aplicar a questão da semântica. E quais são essas 3 palavras? O hermeneutai Petros. E o que é o hermeneutai Petros? A tradução dessas 3 palavras é que significa Pedro. E aí entra a mágica da coisa. Porque Cefas, nesse caso, Kefá, embora tenha sido um nome próprio dado a Pedro, certo? Como um nome, né? Kefá foi dado no sentido de Pedro. E Pedro, em grego, é Petros. E nós vamos ver o que é que os dicionários gregos dizem sobre Petros. Vamos lá. O dicionário teológico do Novo Testamento, Kittel, no volume 6, a respeito de Petra, né, quando vai falar de pedra, né, ele vai dizer o seguinte, que o termo Petra é predominantemente usado no grego para uma rocha grande e sólida. O masculino Petras é usado mais para rochas isoladas ou pequenas pedras, certo? Uma vez que existe uma grande diferença em conteúdo. A ênfase deve ser observada, embora na prática não se possa diferenciar estritamente entre Petra e Petros. Eles geralmente são usados indiferentemente. O que é que o dicionário de grego está querendo dizer aqui? Que etimologicamente, certo? Pode até não haver diferença entre Petros e Petra, no sentido que ambos significam rocha, certo? Mas quando você vai ver no sentido de que o que é Petros e o que é Petra, Petros significa uma rocha isolada, uma pedra pequena. Vamos para outro dicionário. O dicionário grego de James Strong, aliás, bastante usado pelos nossos oponentes, certo? É engraçado que eles rechaçam o protestantismo, mas como
a religião deles não produz material decente, eles acabam usando a concordância exaustiva de um protestante chamado James Strong. Vamos ver o que é que diz o dicionário Strong, certo? Na versão online, você vai sempre ver ele dizendo o seguinte, certo? Não somente na versão online, como também na versão impressa, certo? Na versão online ele dá um pouco mais de detalhes, certo? Mas ele vai dizer o seguinte, ó: é aparentemente uma palavra primária, um pedaço de rocha maior do que o G3037. Qual é a referência? É litos. Eu vou falar sobre ele também, mas vamos lá. Como um nome, Petrus, um apóstolo, Pedro. Rocha, sim, ok, beleza, quer dizer rocha. Mas rocha em que sentido? Petrus é propriamente uma pedra, seixo, como uma rocha pequena encontrada ao longo de um caminho. Petrus, pedra pequena, está em contraste com Petra, penhasco, pedregulho. Vocês entenderam em que sentido o termo Petrus foi empregado aqui? E no aramaico Kefas? Ele foi chamado de Kefas no sentido de Pedro. E o que é que diz mais? Ó? Petrus é uma rocha isolada. Petra é um penhasco. Petrus, olhe bem, atente, sempre significa uma pedra como a que um homem pode jogar, contra Petra, uma rocha projetada. Penhasco. Inclusive, na própria Septuaginta, certo? Nós vamos encontrar exemplos de Petrus como pedra de arremesso, certo? Inclusive, existe um aparelho chamado Petroboleos, que é uma espécie de catapulta, certo? Que era uma máquina usada para arremessar pedras, certo? E pedras, no sentido de arremessar, é Petrus, certo? Embora litos seja geralmente usado para diferenciar pedras pequenas, geralmente usadas em construções, certo? Mas veja, vamos dar uns exemplos aqui na Septuaginta. Vamos para o texto grego do Antigo Testamento. 1 Reis 14:14, 1 Samuel 14:14, certo? Vai dizer o seguinte: agora, o primeiro ato de armas de Jonatas e seus servos, eles mataram cerca de 20 homens com dardos, fundas e pedras. No texto grego está petrobolois, certo? Por quê? Porque as pedras que eram arremessadas com fundas eram petros. Bora para mais um. Jó 41:20. A flecha não irá furar. A pedra de uma funda faz com que ele se sinta como uma folha de grama. No texto grego está petrobolon. Por quê? Porque a funda é um instrumento de arremessar petros. Até no livro de sabedoria, que eles gostam tanto de dizer que é inspirado por Deus, mas não vamos entrar nesse mérito, diz o seguinte: Sabedoria 5:22. E o granizo cairá violentamente como uma chuva de pedras. As águas do mar voltarão contra eles e a sua fúria, e os rios transbordarão de ira. Isso aqui é a tradução da Ave Maria, mas o interesse é o termo grego. Petrobolou. Vocês estão entendendo a conjunção aqui? Olha qual é o prefixo Petros. E por que Petrus? Porque, como o próprio dicionário de Strong vai dizer, e eu repito, Petrus sempre significa uma pedra como um homem pode jogar. É tão difícil assim vocês entenderem isso? Agora vamos para um exemplo excepcional, certo? Veja como é importante o emprego da semântica. Olha o que diz a Bíblia, certo? No Evangelho de Mateus,
capítulo 27, versículo de número 60. Vou até folhear aqui. Olha o que aqui diz, ó. Mateus, capítulo 27, versículo de número 60. Vou ler o contexto, versículo 59. E José, tomando o corpo, o envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Lembra que eu falei que o uso da semântica é importante? Vocês sabem como é que está escrito grande pedra nesse texto aqui? Duas palavras. Little Megan. Ou seja, não basta você saber somente a etimologia. Você precisa entender o contexto para você saber o sentido de onde o termo foi empregado. Então você querer dizer que Kéfas tem como sentido primário, certo? Grande rocha. Isso é desonestidade intelectual. Viu, cidadão? Você sabe que eu estou falando com você. Porque, na verdade, a maioria esmagadora dos textos em que aparece o termo Kéfas vai falar sobre pedras de arremesso. Muito poucas vezes vai falar de Petra, ou seja, uma rocha grande, projetada, penhasco, entende? Então, não adianta usar como argumento, certo? De que Jesus, quando é chamado de Kéfas, também está querendo ser chamado de pedra de arremesso. Porque Cristo está sendo chamado de Kéfas no sentido de rocha, rochedo, certo? Rocha grande. Porque tanto faz ser uma rocha pequena como uma rocha imensa. Uma rocha continua sendo uma rocha. Dito isso, não resta muita coisa para os nossos oponentes utilizarem, certo? A não ser, né, as clássicas falácias, né? Existem algumas argumentações sofismáticas que os nossos oponentes utilizam, certo? Mas, principalmente, quando eles querem argumentar contra nós, eles utilizam de um argumento sofismático de nome ad verecundia, ou simplesmente apelo à autoridade. Agora, vejam que argumento tosco, que argumento triste. Basicamente, o ad verecundia, ou apelo à autoridade, se baseia na premissa de que seu argumento é verdadeiro a priori por causa da pessoa que falou, não por causa do que ela falou. Vocês têm noção do que é isso? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então percebam quão infantil é a argumentação dos nossos opositores, certo? Eles pensam que basta catar algumas citações de alguns teólogos renomados, reconhecidos, entendeu? Expor a visão teológica deles de determinado assunto, jogar como argumento e achar que pronto, beleza, tá ganho o debate e você foi refutado, você é um herege. Não é assim que a coisa funciona. Eu quero trazer à baila, nesse momento, uma citação da carta 148 de Agostinho de Hipona, certo? Ele vai dizer o seguinte, que o raciocínio de quaisquer homens que seja, por mais que sejam católicos de alta reputação, católicos no sentido de cristãos, mas no sentido de católicos romanos, certo? Porque os pais da igreja eram qualquer coisa menos católicos romanos, vale ressaltar. Ele vai dizer que esses homens não devem ser tratados com a mesma autoridade que a escritura canônica. Estamos em liberdade, sem perder o respeito por quaisquer coisas que esses homens têm feito, de rejeitar qualquer coisa em seus escritos, caso acreditemos que tenham se desviado daquilo que acreditamos ser a verdade divina. Eu lido assim com os escritos dos outros e recomendo que os meus leitores inteligentes façam a mesma coisa com os meus. Rapaz,
Me diga aí, você que está assistindo esse vídeo, Agostinho era protestante para dizer esse tipo de coisa? Basicamente, o bispo de Hipona está dizendo o seguinte: não interessa quem disse alguma coisa. O que interessa é que a autoridade da escritura ela é particular em si mesma, e eles não devem ser tratados de forma que sejam inquestionáveis. Não importa quem seja, não importa quem falou, certo? Jerônimo, ele também diz que não importa o quão santo ou quão eloquente o homem seja após o tempo dos apóstolos, ele não tem autoridade, certo? Então, o que eu compreendo com isso? Que os únicos realmente inquestionáveis, certo? São aqueles cujas palavras estão escritas no livro sagrado, certo? Então, se isso é verdade, isso significa que eu não sou obrigado a acreditar no que um teólogo A, B, C, X, Y, Z fala só porque ele é protestante. Eu não sou obrigado a acreditar nem no que os reformadores falam, que dirá teólogos protestantes contemporâneos. Como o próprio Agostinho vai falar, as escrituras são as únicas que estão completamente livres de erro. Vocês entendem o que é isso? Porque se for para citar pessoas que dizem que a rocha da igreja é Cristo, não Pedro, certo? Eu posso começar citando, eu posso citar Lutero, eu posso citar Calvino, eu posso citar Heinrich Bullinger na Segunda Confissão Helvética, eu posso citar Adam Clarke, eu posso citar Brian Schwertler, eu posso citar Matthew Henry, eu posso citar Russell Shedd, certo? Eu posso citar Matthew Poole, eu posso citar o comentário da Bíblia inteira de Gill, certo? Eu posso citar uma ruma de gente, certo? Mesmo porque tem uma forma peculiar que um dos nossos opositores tem de argumentar, certo? Que, cara, pensem comigo. Quando eles querem argumentar contra nós, eles usam conceitos e argumentos atuais, certo? Eles querem nos refutar com conceitos teológicos atuais, não nas doutrinas basilares da fé protestante e nem nas confissões de fé reformadas. Eles querem pegar conceitos teológicos modernos e querem argumentar contra a gente. Agora, quando é o contrário, eles querem fazer o caminho inverso. Quando nós queremos rebater eles, aí eles apelam para conceitos antigos. Ou seja, o que é moderno funciona quando convém e o que é antigo funciona como convém. Isso é a boa e velha dialética, né? E também, claro, apologista e militante católico não seria considerado como tal se não usasse uma boa dose de seletivismo, né? Ou chamado cherry picking, certo? Porque junto com essa ruma de gente que eu citei aqui, vem muitas outras pessoas, certo? E eu vou citar algumas delas e eles têm um nomezinho que eles conhecem. O nome deles é os pais da igreja, ou a patrística. Se liga só. Vou começar citando uma das maiores vozes da antiguidade, certo? Vou começar citando Agostinho de Hipona, certo? Que os nossos opositores adoram usar, dizendo que ele era católico romano, e que ele era lambibotas de Roma e tal, e coisa. Mas eu duvido muito que alguém seja católico romano com palavras como essas. Seu sermão 229, ele vai dizer o seguinte, certo? Vai dizer que o seguinte: porque eu quis fazer esta pequena introdução para te sugerir que em Pedro a igreja para ser reconhecida. Cristo, você vê, construiu sua igreja não sobre um homem, mas sobre a confissão de Pedro. Qual é a confissão de Pedro? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Lá está a pedra para você. Lá está a fundação. Lá está onde a igreja tem sido construída, sobre a qual as portas do inferno não podem prevalecer.
No seu sermão 26 ele também diz algumas coisas interessantes. Ele vai dizer assim, porque visto que Cristo é a pedra, Pedro é o povo cristão. Porque a pedra, Petra, é o nome original. Então Pedro é assim chamado de pedra. Não a pedra de Pedro, como Cristo não é chamado Cristo a partir dos cristãos, mas os cristãos a partir de Cristo. Então ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra que tu tens confessado, sobre esta pedra que tu tens reconhecido, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, isto é, sobre mim mesmo, o Filho do Deus vivo. Eu a edificarei sobre mim mesmo, não eu sobre ela. E para não prolongar muito a leitura, a segunda coisa que ele vai dizer no seu sermão 26, ele vai dizer, porque os homens desejavam edificar sobre os homens, e diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, que era Pedro, Petros, né? Mas outros que não desejavam edificar sobre Pedro, mas sobre a pedra, diziam, eu sou de Cristo. E no final ele vai dizer, e como não no nome de Paulo, assim também nem no nome de Pedro, mas no nome de Cristo, porque Pedro deveria ser edificado sobre a pedra, não a pedra sobre Pedro. E para concluir, no 124º tratado de João, ele vai dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, portanto, ele disse que você confessou, eu construirei a minha igreja. Pois a rocha, Petra, era Cristo, e nessa fundação o próprio Pedro foi construído. Pois não pode ser posta outra fundação além da que já está posta, que é Cristo Jesus. A igreja, portanto, que está fundada em Cristo, recebeu dele as chaves do reino dos céus, na pessoa de Pedro, que é dito o poder de reter e perdoar pecados. Pelo que a igreja está essencialmente em Cristo, representativamente está Pedro na rocha. E essa representação de Cristo é para ser entendida como a rocha e Pedro como a igreja. Para bom entendedor, minha palavra basta. Eusébio, no seu comentário sobre os Salmos, Eusébio de Cesareia, vai dizer algo bem semelhante. Ele vai dizer o seguinte, que a rocha, além disso, era Cristo, pois como o apóstolo indica com essas palavras, nenhum outro fundamento pode alguém colocar diferente do que é colocado, que é Cristo Jesus. Ele está citando 1 Coríntios 3,11. Certo? E, inclusive ele vai dizer que os outros fundamentos são as palavras dos apóstolos, sendo que o fundamento dos apóstolos, que está escrito em Efésios 2,20, é Cristo, porque não pode haver outro fundamento. João Crisóstomo, na sua Homília 82, ele vai dizer que Cristo edificou a sua igreja sobre a confissão de Pedro. Mas essa citação aqui da patrologia de Migne, certo? No volume 52, é que realmente me chama a atenção. Ela vai dizer o seguinte, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que significa sobre a fé de sua confissão. Sobre esta rocha, Petra, e não sobre um homem, mas sobre a fé dele, ele construiu a sua igreja. Vem cá, João Crisóstomo era protestante para dizer esse tipo de coisa? Teodoreto de Ciro, que aliás no seu comentário aos Romanos ele fala uma coisa interessante sobre a pecaminosidade universal, em concordância com Paulo, mas isso é outro assunto, não abordemos ele. Ele vai dizer o seguinte no seu comentário sobre 1 Coríntios, ele vai dizer assim, porque Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta pedra vou construir a minha igreja, portanto, não se convidem dos nomes dos homens, pois Cristo é o fundamento. No comentário sobre Cântico dos Cânticos, ele vai dizer que certamente ele está chamando essa fé piedosa e confissão verdadeira de rocha. Vamos para o seguinte. Jerônimo, sim, ele vai dizer assim, no seu comentário, certo? Na sua Homília sobre Mateus 7,25. O único fundamento que o arquiteto apostólico colocou foi o nosso Senhor Jesus Cristo. O único fundamento. Isso aqui não é ele que está falando, isso aqui que está falando é Jerônimo. Aí ele vai dizer o seguinte, pois a igreja foi fundada sobre a rocha, sobre esta pedra o Senhor estabeleceu a sua igreja. E o apóstolo Pedro recebeu o seu nome a partir dessa rocha. Tem mais uma outra citação que eu vou usar, fora essa de Jerônimo que eu vou dizer agora, que essa aqui é para enterrar de vez, mas eu vou falar outra logo em seguida. Ele vai dizer em comentário sobre Amós o seguinte, a rocha é Cristo, que deu aos seus apóstolos, que também devem ser chamados de rochas. Ou seja,
Pedro já não é a única rocha da igreja. Entende? Porque os apóstolos são chamados de rocha por causa de Cristo. Já o argumento de que Cefas como rocha é exclusivo a Pedro. Se fosse em aramaico aqui, os apóstolos deveriam ser chamados de Kefas. Simples. E para concluir essa sessão, certo? Beda, ele vai dizer o seguinte, isso aqui está na Patrologia de Mig, no volume 92. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele fala metaforicamente sobre esta pedra. O que quer dizer? Sobre o Salvador a quem tu confessaste, a igreja será edificada. Não gostou? Reclame com os pais da igreja. Não por acaso, Oscar Cullmann, na sua obra Pedro, discípulo, apóstolo e mártir, na página 162 ele vai dizer o seguinte: assim, vemos que a exegese que os reformadores deram não foi inventada pela primeira vez por sua luta contra o papado, certo? Repousa sobre uma tradição patrística mais antiga. As palavras dos homens que eu acabei de citar aqui podem provar, certo? Basta vocês conferirem, referência por referência que eu falei aqui. Quem não deve, não teme. Outra falácia que também é usada pelos nossos opositores, certo? É o chamado ad populum, né? Ou apelo à quantidade. Mas esse argumento também é falacioso pelo fato de que se baseia no seguinte: você pega uma ruma de gente que coaduna com a sua opinião, certo? E acha que por maioria, certo? Porque uma ruma de gente que coaduna com você, o seu argumento é verdadeiro. Nada mais longe da verdade. Por quê? Porque o importante não é quantos disseram, mas o que esses quantos disseram, certo? O próprio Tomás de Aquino vai dizer que o que interessa não é o que é dito, mas a veracidade daquilo que é dito. E um erro teológico é um erro teológico, independente de quantos tenham dito e quantos defendam ele. Pode contra 999 dentre 1000. Se esse está defendendo um conceito verdadeiro, os outros 999 estão errados. Ponto. É uma comparação simples, é quando você coloca o paralelo entre Elias e os 850 profetas de Baal e Azera, certo? Ele era o único contra aqueles camaradas lá. Mas ele estava do lado do Deus verdadeiro. Então quem está com a verdade não interessa se é maioria ou minoria. O argumento é válido pela veracidade do que é dito, não quantas pessoas dizem. Entendam isso, viu, católicos? Dito isso, vamos às considerações finais para a gente terminar o nosso bate-papo, que já deve estar bem prolongado, diga-se de passagem. Existem algumas curiosidades que eu quero salientar aqui antes de nós concluirmos. Vou começar falando sobre 3 versículos da Bíblia de Jerusalém que, curiosamente, não são comentados e os motivos serão óbvios, certo? São 3, certo? E eles estão em Atos dos Apóstolos, certo? O primeiro deles é Atos 4:11 e os outros 2 estão em Atos capítulo 10, versículos 5 e 32, certo? O primeiro deles, né, diz assim, né, Pedro, né, no seu discurso, falando aos judeus, ele vai dizer, falando de Cristo, ele é a pedra que vós, os edificadores, rejeitaram e se tornou cabeça de esquina. Veja bem, ele é a pedra, certo? Agora, existem 2 versos em Atos 10 que eles não comentam, certo? E de propósito. Eu vou explicar por quê. Porque esses 2 versos, eles trazem as seguintes palavras. Envia, pois, homens a Jope e manda buscar a Simão,
cognominado Pedro. Vocês têm alguma noção do que significa isso? Sempre que você for pesquisar, né, o significado da palavra cognome, você vai se deparar com um significado muito interessante. Vocês querem saber qual é? Eu vou mostrar para vocês. Estou aqui em mãos com o dicionário Larousse, certo? E a definição de cognome que eu estou lendo aqui diz o seguinte, ó. Nome que se dá a uma pessoa em alusão a alguma característica marcante. Apelido. Alcunha. Ou seja, basicamente, se você traduzir, certo? Se você parafrasear, aliás, o texto de Atos capítulo 10, versículo 5, certo? Com as seguintes palavras: envia, pois, homens a Jope e manda buscar a Simão, apelidado Pedro, certo? Você vai chegar à conclusão de que Cristo não mudou o nome de Pedro, coisa nenhuma. Tanto é que outra definição que o dicionário dá é sobrenome, certo? É por isso que algumas traduções, como por exemplo na João Ferreira de Almeida, você vai encontrar o versículo traduzido como envia, pois, homens a Jope e manda buscar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, certo? Então, isso já demonstra, certo, de acordo com a própria tradução da Bíblia de Jerusalém, que Cristo não mudou o nome de Pedro. Ele apenas lhe apelidou. Eu tenho certeza que vai ter muito católico, principalmente o cidadão, certo, para quem eu estou dirigindo essa resposta, que vai chorar, que vai espernear, mas isso são os fatos, amiguinho. Isso são os fatos. Não tem para onde correr. Então percebam que esses 3 versos eles não são comentados, certo? O comentarista de Atos dos Apóstolos, se não me engano, o nome dele é J. Dumont, né? Ele não comenta Atos 4:12 nem Atos 10:5-32. Por quê? Porque Pedro no primeiro está apontando para Cristo como a pedra, né? Como a pedra, e os outros 2, eles demonstram que Pedro, na verdade, só foi apelidado por Cristo. Vocês têm ideia do que é isso? Isso mata a argumentação católica também. Isso arrebenta com a premissa deles de que mas Jesus mudou o nome de Simão para Cefas. A própria Bíblia de Jerusalém denuncia vocês. Se vocês não gostaram, façam uma Bíblia com a tradução própria para vocês, para ver se agrada essa apologética furada. E por último, e não menos importante, eu quero mostrar para vocês, certo, a posição da Igreja Ortodoxa acerca de quem é a pedra da Igreja, certo? Olha que coisa interessante. Eu sei que o texto é João 1,42, mas João 1,42 está intimamente ligado a Mateus 16,18. Então vamos lá. Em Mateus 16,18, a palavra rocha refere-se à confissão de fé de Pedro, e não ao próprio Pedro, apesar do fato de Pedro, pedra, ser uma peça sobre a palavra rocha em aramaico, Cefas, e grego Petros, como lemos em 1 Coríntios 10,4, e beberam daquela rocha espiritual que os seguia. E aquela rocha era Cristo. E aqui entra o que eu quero salientar. O qual é o único fundamento, ou verdadeira rocha, sobre a qual se ergue a igreja. É em Jesus Cristo, a rocha, que a fé e a confissão imutáveis da igreja estão firmemente enraizadas.
E nem adianta usar como desculpa o papo furado de que os ortodoxos são cismáticos. Eu digo por quê? Porque até onde sei, certo? Quem estuda a história da igreja também sabe que não foi Miguel Cerulário, certo? Que enviou a Constantinopla uma comitiva de prelados que tinham em mãos uma bula de excomunhão, certo? E ela estava fundamentada em um documento falso, certo? Vocês entendem o que é isso? E caso alguém esteja curioso para saber quem é, certo? Vocês devem estar se perguntando quem foi que fez isso, né? Eu lhe digo uma coisa. Eu dou um doce para quem adivinhar. Com isso, eles também não vão poder usar o argumentum ad antiquitatem, que é o apelo à antiguidade. Por quê? Porque se eles vierem com aquela conversa mole de Mas a minha igreja tem 2.000 anos. os ortodoxos também têm. Ai, mas a igreja tem sucessão apostólica. Os ortodoxos também têm. Logo, não dá para conciliar a questão de que haja um apóstolo ensinando uma coisa para uma igreja e ensinando outra coisa totalmente diferente para outra igreja. E como eu mostrei anteriormente, esse papo de que os ortodoxos são cismáticos vai pegar não, viu? Não vai colar mesmo. Outro detalhe que também vale salientar, que eu gostaria de destacar, é que quando você vai olhar na concordância exaustiva de Strong, mais especificamente no 068, você vai ver que eles vão dar uma definição de pedra, certo? Que não vai muito agradar os católicos, certo? Porque tanto no hebraico como no aramaico, pedra é eben, certo? Mas no texto hebraico, veja que interessante, vai dizer que é uma pedra pequena ou grande. E no aramaico vai dizer apenas que é uma pedra, mas não vai dizer que tipo de pedra é. Para vocês não dizerem que eu estou inventando, e principalmente os nossos opositores, que eles gostam, né, de tudo mastigadinho, eu vou ser camarada e vou deixar a imagem para eles verem, depois não dizerem que a gente está interpolando coisa. E só mais uma coisinha. Caso haja algum espertinho achando que eu estou falando alguma besteira acerca da definição de Strong que eu dei lá no começo do vídeo, certo? Para que vocês não fiquem dizendo que a gente está falando mentira, eu vou deixar o print aqui rolando para vocês, certo? Por generosos 10 segundos, para depois vocês não dizerem que a gente está inventando coisa. Para vocês se deliciarem com a refutação de James Strong e serem trazidos para um choque de realidade. Sim. Tem algo que eu não posso deixar passar. É um detalhe que eu não podia ignorar, né? Tem um camarada com quem eu debati anos atrás. O Marisvan sabe até quem é ele. Sabe o que foi que ele disse pra mim uma vez? Que quem colocou o termo pedra pequena ou small stone na versão em inglês de Strong foi influenciado pelo demônio para colocar aquele termo lá. Me diga, o que a gente pergunta pra um ser que faz uma alegação dessa, hein? Mano, tem demência? Outra coisa que vale destacar também, certo? Eu serei bem breve, é que o cidadão que fez uma resposta ao meu texto sobre Kéfas, certo? Ele usou uma fala de Bento XVI, certo? Querendo comparar Pedro a Abraão, certo? Porque Abraão, ele é chamado de rocha, né? Em Isaías, né? A rocha da qual fostes talhados, certo? E ele quer fazer essa comparação de Pedro com Abraão por causa da etimologia, não da semântica do nome de Pedro. O problema da argumentação de Bento XVI é que é o seguinte: por mais que ele... Claro, ele é bispo de Roma, isso é normal, ele querer puxar a sardinha para a brasa dele, e isso
não tem problema, isso é direito dele, mas ninguém é obrigado a concordar, a não ser, é claro, o clero católico que diz que sim para tudo que Papa fala, apesar de que os sedevacantistas eles sejam exceção à regra, né? E alguns tradicionalistas, mas isso também é outro assunto. A questão aqui é que os hebreus, eles são chamados assim por causa de Abraão, a rocha da qual eles foram talhados, certo? Abraão, ele é o pai da fé, certo? Por isso que o Paulo ele vai dizer que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Só que, diferente de Pedro, o próprio Jerônimo, ele disse que Pedro recebeu o nome de Pedro a partir da rocha, que é quem? É Cristo. Você pode ver lá no comentário na homília sobre Mateus 7,25, certo? E da mesma maneira, os cristãos são chamados de cristãos a partir da rocha, que é Cristo. Jerônimo também vai confirmar isso, certo? Então eu acho que o argumento de Bento XVI é falacioso, certo? Porque, como eu disse, os hebreus são chamados de hebreus por causa de Abraão, e os cristãos são chamados de cristãos e rochas, pedras vivas, por causa de Cristo. Isso é o próprio Pedro que vai confirmar na primeira carta dele. E como aqui é só escritura, né? É Bíblia, certo? Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante. Chegando-vos para ele, a pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, e ele cita Isaías 28,16. Eis que põe em Sião a pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Então nós somos cristãos por causa da rocha, que é Cristo, não por causa da pedrinha, que é Pedro. Isso aqui é Bíblia. Admitam vocês, nossos opositores, ou não. Isso é problema de vocês. E para finalizar, eu quero concluir primeiro com as palavras de um bispo de Roma, conhecido como Leão Magno. No seu sermão 25, ele vai dizer uma coisa que é digno de ressaltar aqui para vocês. Ele vai dizer o seguinte: mas vocês, amados, a quem me dirijo em termos menos sinceros do que os do abençoado apóstolo Pedro, ele vai citar 1 Pedro 2,9, uma raça escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo para a posse de Deus. Aqui é que entra o que eu queria dizer. Edificado sobre a inexpugnável rocha, Cristo, e uniram-se ao Senhor nosso Salvador por sua verdadeira assunção de nossa carne, permaneçam firmes naquela fé que vocês professaram ante muitas testemunhas, e na qual vocês renasceram através da água e do Espírito, e receberam a unção da salvação e o selo da vida eterna. Nas palavras de Leão Magno, Cristo é a inexpugnável rocha sobre a qual estamos edificados. Aqui quem está falando é um Papa. E já que nossos opositores se acham no direito de invocar protestantes para defender a tese deles, eu também me sinto no direito, certo, de invocar um católico para falar a respeito da minha dissertação, certo? Peter de Rosa, na sua obra Vigários de Cristo, o lado negro do papado, nas páginas 24 e 25, eu vou ler apenas um trecho, e ele vai dizer o seguinte: para os pais é a fé de Pedro ou o Senhor, em quem Pedro deposita a sua fé, que é chamado de pedra
e não Pedro. Todos os concílios da Igreja, de Nicéia no século IV ao de Constância no século XV, concordam que o próprio Cristo é o único fundamento da Igreja, isto é, a pedra sobre a qual a Igreja se sustém. Aqui é um católico que está falando. Sou eu não, viu? Mas eu tenho certeza que diante dessas palavras, nossos oponentes vão usar de ou falácia genética, certo? Ou seja, eles vão impugnar a fonte, né? Vão menosprezar baseado em sua origem na informação passada, ou vão ficar de ad hominem, vão atacar a pessoa, como eu vi um certo chorão falar uma vez, que é porque ele é escritor de ficção, mas ele também é escritor de não ficção, e essa obra é uma obra histórica, tá certo? Ou então vão ficar de falácia do escocês, que é a exclusão de grupo. Ah, mas católico de verdade não nega que pedra é a pedra da igreja. Mas quem é apologista é quem vai dizer esse tipo de coisa. Agora, quem realmente, independente se for católico ou protestante, quiser ser fiel à história, ele não pode se deixar levar por paixão religiosa. Mesmo porque o motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo não é porque eu sou protestante. Não é porque eu me oponho à doutrina católica em muitas coisas. Claro, também tem isso, mas esse não é o verdadeiro motivo. Certo? O verdadeiro motivo está nas palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Que é, porque ninguém pode pôr outro fundamento diferente do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E ainda que nossos opositores eles tentem achar contradição entre 1 Coríntios 3,11 e Efésios 2,20, nós vemos que quando lemos o contexto, certo? Não é bem como eles dizem, certo? Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22 vai dizer o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Veja, é dos apóstolos, não do apóstolo, certo? E profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Isso implica dizer, certo, que a igreja não está edificada sobre um homem, ela está edificada sobre Cristo, porque Ele é o único que foi capaz de suportar e ainda é capaz de suportar o peso da responsabilidade de carregar a igreja sobre si. Porque se dependesse da pedrinha lá, a igreja já tinha caído poucos versos depois de Mateus 16:18, onde Cristo olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque estás mais interessado nas coisas dos homens do que nas coisas de Deus. Dito isso, meus amados, eu encerro por aqui. Espero que o cidadão, não somente ele, mas todos os católicos, vejam esse vídeo, certo? Meu intuito é informar, não convencer. E diante dessa argumentação estratosfericamente irrefutável dos nossos amigos, só resta fazer uma coisa a respeito disso. Sabe o que é?